desse mês. O tema é as grandes perguntas. Esse mês, nossa virtude é conhecimento. Você se lembra o que é conhecimento? Conhecimento é aprender algo novo para que você faça tudo cada vez melhor. Bom, crianças, não estranhem um pouco o celeiro. Ele continua sendo o mesmo celeiro. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o batismo de Jesus Cristo. Bom, crianças, vamos para a nossa história. Até daqui a pouco. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Me fala aqui uma coisa. Quem aí decorou o versículo desse mês? Ó, esse mês o versículo é bem mais fácil do que mês passado, hein? Eu decorei assim que eu li. Vamos falar o versículo, todo mundo? Que está lá em Provérbios 2, 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, 6. Moleza esse versículo, não é não, gente? Quero todo mundo falando aí, hein, depois no pequeno grupo, durante a semana. E qual que é o tema que a gente está falando esse mês? Conhecimento, né? E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês uma história bem interessante sobre um homem chamado João Batista. Alguém conhece esse cara? Já ouviram falar? João Batista? João Batista, ele era quase da idade de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. E ele tinha nascido para ser um homem forte, corajoso. E lá, quando ele estava adulto, ele resolveu mudar para o deserto. Foi morar lá no deserto. E assim, João, ele era um homem meio diferente. Ele era diferente. Ele usava roupas com pelo de camelo. Gente, pensa nesse calorão que está fazendo esses dias, você usar roupa com pelo de camelo. Não deve ser nada fresquinho. E ainda por cima, sabe o que ele gostava de comer? Ele comia gafanhoto com mel. Pensa que delícia, gafanhoto com mel. Eu não ia curtir nem um pouco. E aí, tinha muitas pessoas que vinham lá de cima de Jerusalém para poder conhecer esse João. Mas eles não queriam conhecer João porque ele era diferente, morava no deserto, ou porque ele usava roupas esquisitas. As pessoas queriam conhecer João porque ele pregava para todo mundo que queria ouvir. Ele falava sobre Deus. E vinha as pessoas de cima de Jerusalém, vinha pessoas lá de baixo, vinha pessoas de um lado, vinha pessoas de outro lado, vinha gente de toda parte para poder ouvir João pregar. E aquelas pessoas que ouviam, que acreditavam, João batizava essas pessoas lá no Rio Jordão. E o batismo queria dizer que a partir daquele momento que a pessoa era batizada, a vida dela estaria sendo mudada, que ela seria uma nova pessoa. Porém, tinha aqueles líderes religiosos, você lembra? Você lembra dos líderes religiosos, aqueles caras? Então, e esse povo lá, esses líderes, queriam saber quem que era esse João, que estava muito famoso. E aí eles vieram lá debaixo de Jerusalém, para conhecer esse João. E aí, quando chegaram lá, eles perguntaram assim para João: Ei, João, você que é aquele escolhido, prometido, enviado de Deus? E João disse assim que ele era apenas um mensageiro. Mas vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia fala, exatamente a resposta de João para esses líderes? Está com a Bíblia em mãos? Se não tiver, pega a Bíblia aí rapidinho
E vamos abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de João, no Novo Testamento. João capítulo 1, versículos 26 e 27. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Essa foi a resposta de João para os líderes religiosos. Interessante, né? Gente, João sabia, porque Deus havia falado com João, que Deus estaria mandando um homem, que seria Jesus. E o Espírito de Deus desceria sobre esse homem e ficaria sobre esse homem. E a partir daí, João saberia que esse cara era o Salvador, o homem que veio para resgatar o povo. E enquanto isso, um pouquinho mais distante, Jesus estava lá e queria conhecer João. Jesus queria ser batizado. E aí Jesus veio lá de cima para o Rio Jordão para poder conhecer João. E aí, quando ele chegou lá, ele falou: ei, João, meu nome é Jesus e eu quero ser batizado. Você poderia me batizar aqui no Rio Jordão? E aí João falou: Jesus quer ser batizado por mim? Quem sou eu para batizar Jesus? Não, eu não posso batizar Jesus, não. E Jesus falou assim: pode sim. Vamos ver a resposta de Jesus, que é bem interessante. O que Jesus falou para João? Ainda no Novo Testamento, abre aí comigo, agora você vai voltar para trás. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 5. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. E aí, João batizou Jesus. E assim que João batizou Jesus, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de uma pomba e permaneceu em Jesus. E naquele momento, João soube que Jesus era o enviado de Deus. Ele soube que ele era o Salvador. E a partir desse momento, as pessoas começaram a seguir Jesus. Que João passou a contar para todo mundo a história de Deus, como ele já fazia, e compartilhar, né, também agora sobre Jesus. E Jesus também começou a batizar as pessoas, assim como João. E aí um dia, João estava andando com alguns dos seus seguidores, um deles se chamava André, e aí André viu Jesus passando e disse: olha lá, é Jesus, o Cordeiro de Deus! Gente, todo mundo ficava feliz quando via Jesus e todo mundo saía correndo para andar com Jesus, para poder ouvir Jesus contar as notícias, pregar o evangelho. Diferente daqueles líderes religiosos. Aqueles líderes religiosos não acreditavam em Jesus. Não acreditavam nessa verdade que eles ouviam. Não acreditavam. E aí, gente, João foi perdendo alguns seguidores, porque muitas pessoas deixavam de seguir João e começaram a seguir Jesus. E aí um dos seguidores lá de João falou: gente, isso não está certo não. João está perdendo muitos seguidores, as pessoas estão deixando de seguir João e estão começando a seguir Jesus. Não está certo. João vai ficar chateado com isso, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles foram falar com João. E vocês acham que João estava triste? Ó. João não estava triste. Muito pelo contrário, João estava feliz. E João disse assim para os seguidores dele: convém que eu diminua para que Jesus cresça. E era isso que ele queria. João queria que Jesus ficasse popular. E ele não se importava que ia deixar de ser popular. Porque ele lembrou também os discípulos dele, os seguidores dele, perdão, a missão pela qual Jesus tinha vindo.
E aí, João disse assim para os seus seguidores: olha, para que vocês conheçam a Deus, vocês precisam conhecer a Jesus. Para que vocês conheçam a Deus, vocês precisam começar com Jesus. E isso vale também para mim e para você. Para você conhecer a Deus, você precisa começar com Jesus. Vamos orar agora nesse momento? Abaixa aí sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento e pedir para Ele nos ajudar a conhecê-lo cada vez mais. Senhor Deus, nosso Pai, eu venho te agradecer porque nós podemos aprender cada vez mais sobre o Senhor. Obrigada porque nós temos livre acesso ao Senhor. E eu venho te pedir que o Senhor venha estar tocando no coração de cada criança que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor fale ao coração dessas crianças e que elas venham ter cada vez mais interesse em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado pela tua infinita bondade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus é um Deus maravilhoso. E quanto mais você conhece sobre Ele, mais você vê quão grande Ele é. Lá no livro de Salmos, capítulo 145, Davi diz assim: quão formoso és o Senhor, a sua grandeza não tem fim. E realmente, não tem. O nosso Deus é o Deus que criou o universo e tudo que nele existe. Ele criou eu, Ele criou você, Ele criou todos nós. E hoje nós temos livre acesso a esse Deus tão grande. Há muito tempo atrás, lá na história lá de Adão e Eva, lembram que eles pecaram, desobedeceram, foram expulsos do Jardim do Éden? Então, quando isso aconteceu, o pecado ficou entre o homem e Deus, e as pessoas não tinham livre acesso a Deus. Aí, com o passar do tempo, veio Moisés, que escreveu lá os 10 mandamentos. Lembram da história de Moisés? Então, e aí Moisés falou que para as pessoas poderem ter acesso a Deus, elas precisavam fazer um sacrifício com o cordeiro. Que quando elas faziam um sacrifício com o cordeiro, era como se elas estivessem pedindo perdão pelos seus pecados e a partir daí elas podiam ter acesso a Deus. Mas foi aí que Jesus entrou na história. Foi aí que Jesus entrou e veio para mudar isso. Foi quando Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados de uma vez por todas. E a partir daí, a gente nunca mais, o povo, nunca mais precisou fazer sacrifício, porque o sacrifício foi feito uma vez lá na cruz. E com isso, hoje, nós temos livre acesso ao Senhor. Nada nos impede de chegar até Ele. Basta você orar, pedir perdão pelos seus pecados, que Deus está sempre ali, disposto a ouvir a sua oração, seja ela qual for. Então, gente, se você quer conhecer a Deus, comece com Jesus. Vamos repetir essa frase junto comigo? Se você quer conhecer a Deus, comece com Jesus. Mas como? Como que eu vou começar com Jesus? É uma boa pergunta, né? Mas sabe como? Lendo a Bíblia. Na Bíblia, na palavra de Deus, a grande história, você vai conhecer Jesus. Lá no Novo Testamento, os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados dos evangelhos. Nele conta como Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz e o principal, como ele venceu a morte. A partir daí, você vai conhecer tudo sobre Jesus. E aí você vai conhecer a Deus. E crianças, não fique esperando por ninguém pegar a Bíblia para ir ler para você, não. Não fique esperando, mas a minha mãe não lê para mim. E se você sabe ler, vai lá, pega a sua Bíblia, abre lá em Mateus, Marcos, Lucas e João e vai ler. Leia essa grande história que você vai conhecer esse Deus maravilhoso que fez todo o universo. Tá bom? Não deixa para depois, hein? Eu quero ver essa semana todo mundo lendo e conhecendo cada vez mais
sobre Jesus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Oi, crianças, estou de volta. Bom, se você parar para pensar, é incrível que nós podemos conhecer a Deus. Sim, o Criador de todo o universo. Deus é tão grande que criou a mim, vocês, todos ao nosso redor e todas as coisas que vemos. Mas Deus quer que nós o conhecemos pessoalmente. Por isso, Ele nos enviou Jesus Cristo, para que nós pudéssemos o entender melhor e pudéssemos ter um relacionamento com Deus para todo sempre. Quando Adão e Eva desobedeceram a lei de Deus lá no Jardim do Éden, as pessoas acabaram tendo problemas para se relacionar com Deus. Então, a lei de Moisés estabeleceu que as pessoas teriam que fazer sacrifícios com alguns animais, como cordeiros, para consertar as coisas com Deus. Porém, uma maneira melhor de se conectar com Deus, de consertar o seu relacionamento com Deus, estava para chegar. E foi aí que Jesus entrou na história. João Batista disse às pessoas que se elas queriam conhecer realmente melhor a Deus, elas deveriam conhecer primeiro a Jesus. Na verdade, essa era a única forma de fazer isso. João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Quando Jesus Cristo foi sacrificado lá na cruz, pagou de uma vez por todos os nossos pecados. Graças a Jesus Cristo, o pecado não está mais no nosso caminho. Podemos ter um relacionamento eterno com Deus. Se você quer conhecer a Deus, comece com Jesus. Repitam junto comigo. Se você quer conhecer a Deus, comece com Jesus. Mas talvez você esteja se perguntando, como que eu vou conhecer Jesus? Bom, para começar, você pode ler sobre Jesus na Bíblia. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de Evangelhos. Eles contam sobre como Jesus viveu, como Jesus morreu por seus pecados e como Jesus voltou dos mortos. E você mesmo pode ler os Evangelhos. Você não precisa esperar ninguém fazer isso por você. Isso lhe trará um grande conhecimento. Bom, crianças, eu fico por aqui, mas semana que vem nos vemos de novo para ver que tipo de conhecimento nós podemos aprender. Tchau, tchau!